Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Agora 7h03 e falando em entrevista, nós estamos recebendo aqui a bióloga e vice-curadora do Herbário do Instituto de Biociências da Unesp de Botucatu, a doutora Ana Paula Moraes. Doutora Ana Paula, satisfação em recebê-la aqui. Bom dia. Bom dia, muito obrigada. Uma satisfação estar aqui com vocês hoje, poder falar um pouquinho do nosso herbário da Unesp. Eu que agradeço, muito obrigada. A importância, doutora Ana Paula, de ter um herbário, né, que são plantas secas, né, catalogadas, enfim. Qual que é a importância de um herbário? Então, a importância de um herbário, é exatamente isso. O herbário é uma coleção científica. Entendi. Então, as plantas estão secas, prensadas, e não é só a planta, um indivíduo que está ali. Tem uma ficha, cada indivíduo vai ter uma ficha, então a gente consegue várias informações sobre ele. Quando que ele floresceu, aonde que ele ocorre, em que época ele foi coletado. E isso vai ter uma importância gigantesca. A gente pode começar pela importância mais básica, que é conhecer a flora. Conhecer o que a gente tem de planta naquela região. Entendi. Então, o herbário aqui de Botucatu, e é uma coisa normal, quase todos os herbários do mundo, a gente tem uma concentração das plantas na nossa região. Então, se você for para Rio Claro, para Sorocaba, para o Rio de Janeiro ou para a Amazônia, os herbários sempre vão ter uma coleção maior das plantas daquela localidade. E qual que é a importância disso? A gente vai conhecer a flora. Tá, mas e o que isso pode fazer? O que a gente vai fazer com esse dado, né? O que tem de interessante nisso? Veja, tem vários estudos super interessantes mostrando, por exemplo, o efeito das variações climáticas, das mudanças climáticas. Tem um trabalho recente que mostrou que as plantas, nos últimos anos, mudaram 6 dias a sua data do início da floração. E isso é um reflexo das mudanças climáticas. Entendi. E aí vocês vão, mas só 6 dias? Bem, mas e qual o efeito disso nos animais? Porque as plantas, elas dependem dos animais tanto para polinização, para fazer sua reprodução, quanto para dispersão, para dispersar suas sementes. E isso pode gerar um desacoplamento do florescimento da planta com a visita do seu polinizador. Se isso ocorre, esse desacoplamento, a planta não consegue se reproduzir. E aí você não vai conseguir ter a próxima geração. E ainda por cima, se ela se reproduzir, o seu dispersor vai vir na mesma data que a semente vai estar pronta? Se isso desacoplar também, você afeta a geração das próximas gerações e a manutenção daquela flora. E a gente pode perder todas as espécies nativas do local, né? Algumas nativas. E isso foi visto agora, mais recentemente, mas tem trabalhos mais antigos que já mostraram o quanto que a planta sofre mudanças, por exemplo, com a Revolução Industrial. Tem trabalho que mostrou quanto que a planta mudou a sua morfologia, mudou sua floração em resposta ao aquecimento, as mudanças que ocorreram na época da Revolução Industrial. A poluição, principalmente. Né? E existe já, por exemplo, uma planta que foi catalogada no herbário e que ela deixou de existir, infelizmente? Já aconteceu isso? Aqui nesse herbário, ainda bem, ainda não. Entendi. Mas a gente tem uma flora bastante grande aqui, a gente tem que assumir que nem tudo está catalogado. Entendi. Mas recentemente um colega meu, com a flora do Espírito Santo, ele mostrou que era uma planta, 2 plantas na verdade, que estavam catalogadas e nunca mais tinham sido encontradas, fazia 200 anos que a planta não era encontrada, então já tinha sido dada como extinta, e aí ele encontrou a planta de novo. Qual a aplicabilidade disso? Quando ele mostra que a planta não está extinta, ela ainda tem algumas pequenas populações, então é por isso que a gente não estava registrando novamente a planta, mostrando que ela segue lá viva, ele conseguiu auxiliar os planos de conservação. Porque aí você diz, em tal região tem uma planta que está sumindo. Entendi. Ela estava dada como extinta, não está extinta ainda. Então a gente ainda tem chance de preservar. Então aquela região onde ela foi encontrada é designada como uma região prioritária para a conservação. Perfeito. Então os herbários, só desculpa, né? Imagina. O herbário, ele tem esse papel também de subsidiar o trabalho quando se delimita as áreas de conservação, porque você sabe aonde ocorrem as plantas e principalmente onde ocorrem as plantas mais raras. Quer dizer, existe quase que um monitoramento para saber como é que está a vida, ou cadê aquela planta? Desapareceu, e quando se acha novamente, depois de um tempo, como você acabou de citar,
existe todo um trabalho de preservação, né? Quando a gente tem a felicidade de, que não é tão comum, né, mas quando se tem a felicidade de descobrir que uma planta que estava dada como extinta, ela não está extinta, esse dado pode auxiliar a delimitação das áreas de preservação. Perfeito. E sobre a mudança do ciclo das plantas por causa das mudanças climáticas, vocês conseguem propor alguma solução para isso? Existe como prevenir? A prevenção passaria obrigatoriamente por uma questão de conscientização da população, conscientização do poder público, para conscientizar de que as mudanças climáticas, efetivamente, elas não é que elas vão ocorrer, elas já estão ocorrendo há muito tempo. A gente não tem como prevenir ou alterar alguma coisa do ciclo da planta para que ela volte para a época correta, né, ou a época anterior de florescimento. O que a gente poderia fazer de atitudes seriam o herbário. Vou introduzir outra coisa. O herbário é uma coleção científica onde as plantas estão mortas, né, e servem de registro. Os jardins botânicos, eles são coleções vivas. Arboretos são coleções vivas. Então, a gente tem coleções científicas em que a planta está morta, mas também temos coleções em que as plantas estão vivas. Entendi. Você poderia utilizar essas coleções vivas para tentar preservar essas plantas que você está vendo que estão em ameaça, né? Que você pode vir a perder. Mas pensando na flora num geral e ver que uma tendência, quando esse artigo falou, né, na mudança, ele quantificou quantos dias já estava alterando a floração, isso são várias plantas, né, de uma região inteira. Então aí realmente a gente não tem muito o que fazer a não ser apelar e continuar com a conscientização de que mudança climática já é uma realidade. Como é que funciona o trabalho de campo do pessoal do Instituto de Biociências para poder aumentar o acervo, para poder catalogar, cadastrar essas plantas, doutora? Então, a gente tem várias frentes. Então, tem pessoas que estão indo para campo e priorizando o cerrado aqui de Botucatu. E aí isso é porque um reflexo, né, de porque a gente sempre nos herbários a gente tem uma maior coleção do local, que é importante, né, que a gente conheça a nossa flora aqui. Então a gente tem essas pessoas do herbário que estão indo para fazer coletas aqui na região, mas também nós temos projetos que são voltados para algumas famílias. Por exemplo, o nosso herbário aqui tem uma coleção muito grande, significativa de leguminosas. E aí de leguminosas a gente tem de diferentes regiões do país, inclusive da América Latina. Então a gente tem esses dois direcionamentos, tanto focado nas plantas locais, quanto quando você tem projetos que visam famílias. E o nosso herbário ainda são 6 coleções específicas que a gente chama de coleções específicas de alguma região. Então a gente tem algumas regiões da Amazônia que a gente tem coleções específicas, medicinais, de algumas famílias que tiveram taxonomistas que tradicionalmente trabalharam muito, tipo Erythroclassia, que é uma outra família vegetal. A gente tem uma coleção muito grande, uma das principais coleções do país. Então a gente vai por algumas frentes, assim. Nós temos muitas plantas endêmicas aqui em Botucatu, na nossa região? Tem. Botucatu é uma região que a gente chama de ecótono, né? Que ela tem tanto Cerrado quanto Mata Atlântica, uma região de transição. E não só endêmicas, mas eu acho Botucatu muito interessante porque às vezes a planta aqui ela é diferente do que ela é nos outros lugares. Então, além da gente ter uma taxa de endemismo alta, aquilo que não é endêmico, que não ocorre só aqui ela é diferente. Então, só para dar um exemplo de uma planta que a gente já trabalhou e que todo mundo vai saber que não é endêmica de Botucatu, é o pequi. Tá. Se você fala com uma pessoa fora daqui, assim, qual que é a imagem que vem na sua cabeça quando você pergunta de um pequi? A pessoa vai pensar, nossa, uma árvore gigante, 3, 4 metros, uma árvore enorme. Pequi aqui em Botucatu tem 1 metro de altura. Mas é uma resposta ao ambiente típico aqui de Botucatu, que é, né, nós temos uma alta altitude, é uma região de ecótono, então as plantas respondem um pouco diferente. Mas com a mesma propriedade, no caso do pequi, com a mesma propriedade que você tem no Centro-Oeste, Minas, principalmente? A gente viu algumas diferenças, a gente fez um estudo maior com o pequi, tentando ver algumas questões genéticas, a gente tentou ver várias outras coisas. O que mudou, que chamou muita atenção, foi o polinizador, né? Que o pequi,
No Centro-Oeste é polinizado por morcegos e aqui ele é polinizado por animais mais que visitam a planta baixinha, né? E não a morcego. Então muda o polinizador, mas as questões genéticas que a gente avaliou até agora não estão alteradas. Que interessante, né? A gente sempre fala que o Brasil tem muita biodiversidade, né, de espécies de plantas. Qual que é a importância disso? Então, a gente tem a maior biodiversidade do planeta, né? E isso é uma riqueza que, às vezes, pode passar sem tanta valorização pela comunidade. Eu sempre falo isso para os meus alunos em aula, de qual que é a importância da gente ter a maior biodiversidade. Se você pensar na questão mais aplicada, quando você precisa de um medicamento, quando você precisa quer fazer pesquisas para achar um medicamento que tenha maior quantidade de um composto ativo para um tratamento de uma doença, quando você quer buscar compostos ativos, seja para cosmética. Então, qualquer aplicabilidade dessas, mais aplicadas, se você pensar, você vai buscar na flora, você vai buscar nas plantas. E aí você está no país que tem a maior biodiversidade do planeta. Quem que tem mais chances de conseguir ter maior quantidade de bioativos para fazer os diferentes tipos de remédios, diferentes tipos da indústria cosmética que gera uma fortuna? Então, aonde você vai procurar? No Brasil. E a gente tem casos que eu sempre mostro para os alunos de como isso é importante, de planta, inclusive endêmica do Brasil, e que a patente é de multinacional. A patente não é nossa. Porque quem veio, pesquisou e descobriu o composto, faz a patente. Então, a gente tem jaborandi, a gente já teve outras plantas que as patentes são da Nippon, a patente é da Merck, patente de multinacionais, e a planta é endêmica do Brasil, ou pelo menos nativa do Brasil. Mas porque a gente podia ter essa patente, o Brasil podia reter essa patente. E a gente paga royalties para multinacionais. Então, tá aí a importância de você conhecer e explorar, né? Nem que seja por uma questão econômica da indústria farmacêutica ou cosmética, não perder os royalties das plantas nossas, né? Isso talvez seja o quê? Uma legislação mais específica, uma mudança na legislação, porque afinal de contas a planta é brasileira, né? Os pesquisadores nacionais é que deveriam ter essa patente, né? A gente tem duas coisas aí que eu concordo com você. Tem dos casos de patentes que foi feita por uma multinacional, e já da Nippon, na verdade, e a patente já estava em processo de um pesquisador, de um grupo de pesquisadores brasileiros. Sim. E eles, numa declaração deles, essa história é bastante antiga, mas numa declaração deles eles falam, a gente foi vencido pela burocracia. Porque a empresa japonesa conseguiu fazer a patente e a empresa japonesa soube do trabalho publicado pelos pesquisadores brasileiros. E aí ela conseguiu fazer a patente mais rápida. Então, foi uma questão burocrática. Mas também, veja que o conhecimento foi gerado pelo pesquisador, pelo um grupo de pesquisa brasileiro. Então, a gente precisa ter esse incentivo de pesquisar a flora cada vez mais. Porque às vezes as pessoas, né, até os alunos, não conhecem essa importância e não veem, não reconhecem esse campo de trabalho. De conhecer a flora e explorar a flora, mesmo para compostos bioativos e buscar aplicações nas outras plantas brasileiras que a gente não conhece. Só que se a gente não conhece, a gente não consegue nem ir lá explorar, né? E uma maior agilidade, uma melhor assessoria jurídica, inclusive, para orientar, né? Porque não adianta descobrir, de repente, os japoneses, nesse caso, foram mais ágeis na burocracia e conseguiram, né? Então a gente precisa de uma assessoria jurídica competente para poder ter essa garantia de que essa planta aqui nacional, nativa, na maioria dos casos, ela seja regulamentada aqui no Brasil, né? Isso, exatamente. Essa história é bastante antiga, acho que é da década de 80, 90, iníciozinho da década de 90. E muita coisa da legislação já mudou. Acho que dá para melhorar ainda, né? Tem algumas falhas. Mas eu acho que é muito importante também a valorização do trabalho do taxonomista, do biólogo que conhece as plantas, que descreve as plantas, e da pesquisa no Brasil, na área de biologia. Porque senão a gente também vai ter os casos em que outras pessoas, outras empresas vêm, conhecem, extraem, caracterizam os bioativos e a gente, simplesmente por falta de investimento e valorização da carreira, acaba não tendo essa repercussão no Brasil mesmo, né? Acaba outras pessoas descrevendo. E é comum a gente ouvir, já não de hoje, né? De, por exemplo, países da Europa, países da Ásia, né?
terem, de repente, na indústria farmacêutica, na indústria de perfumaria, né, componentes que são da nossa, né, da nossa fauna brasileira, da nossa flora brasileira. E aí, né, não tem como reverter esse processo, porque afinal de contas vieram aqui, levaram, pesquisaram, descobriram e eles levam a patente. E eles levam a patente. Aí depois, para quebrar a patente, ou você tem uma ação política para conseguir quebrar uma patente, ou você tem que esperar a patente cair. Então, o que a gente tem hoje é uma legislação nova, que já faz alguns anos que começou, tem algumas falhas no meu ponto de vista, que é a do CIGEM, para tentar proteger as plantas que são daqui e principalmente proteger, uma coisa que vale a pena comentar nesse sentido, é o conhecimento tradicional associado a essa biodiversidade. Entendi. Porque muitas vezes as populações tradicionais, quilombolas, indígenas, eles detêm um conhecimento de como se usa. Então a gente tem que reconhecer e valorizar essas comunidades tradicionais e dar o retorno a eles quando você consegue depois comercializar algo baseado em cima desse conhecimento. Então essa legislação existe. Hoje as nossas plantas estão bem mais protegidas de serem levadas ou exploradas por outras multinacionais fora. Então a gente já tem mais proteção disso. Então o CIGEM foi uma das legislações que veio mais recentemente, nos últimos, cadê vendo exatamente quantos anos? Talvez uns 5, 6 anos. Para tentar proteger tanto a nossa flora, quanto em conjunto com o conhecimento tradicional associado. Que coisa, não, gente? E vocês têm colaborações com outras universidades aqui no Brasil ou até fora? Então isso é bem legal, essa pergunta. Por quê? O herbário, na verdade, todos os herbários do mundo formam uma rede. Então a gente, por essência, por definição, herbário, sim, tem colaboração com todos os outros herbários e com todos os herbários do Brasil e do mundo. Então, nós temos uma rede brasileira de herbários, que é muito bem organizada, colabora muito, a gente é muito ativa, sabe? Tanto para resolver os problemas corriqueiros de todos os herbários, o pessoal se ajuda bastante. Então, a rede brasileira é muito forte e a rede internacional, que é o Index, ele também é bastante organizado. E você consegue, de qualquer herbário do país ou do mundo, se você quiser fazer permuta, troca, às vezes você quer olhar uma planta que está qualquer herbário do mundo, você tem essa abertura de conversar com outro herbário, pedir para trazer para cá, ou levar a planta para lá, dentro, né, todas as plantas com cuidado para não ter nenhum patógeno, não escapar nada, né? Então, todo o trabalho de taxonomia de herbário, ele, por essência, é feito em rede. A gente tem uma colaboração muito boa com o Jardim Botânico Real de Londres, né? Que aí tem a pesquisadora, vai muito para lá, a gente costuma ir lá. Esse é um dos que a gente tem. Quantos títulos nós temos no nosso herbário? Quantas amostras? Isso. Há cerca de 30 mil e mais algumas dezenas para serem incorporadas. A gente tem um dos maiores herbários aqui da Unesp, está aqui, né? Daqui e de Rio Claro. São 2 herbários mais ou menos que regulam de tamanho, são os 2 maiores da Unesp. E do estado de São Paulo nós somos o 6º maior. Ainda é comum os pesquisadores que vão a campo descobrir uma novidade aí? De repente, olha, descobrimos uma nova planta. Descobre. É mesmo? Descobre. Recentemente, até eu estava falando das leguminosas, a pesquisadora, que é a nossa curadora, ela descreveu mais uma espécie de leguminosa. Leguminosas é a maior família no Brasil, né? No Brasil. É a principal família no Brasil. Ela não é a maior família vegetal no mundo, mas no Brasil é a nossa maior família. A principal família vegetal é leguminosa. E mesmo assim, ainda a gente descreve espécies novas na flora, visitando a flora daqui. E aí você coleta, leva para o laboratório, lá na hora do campo, às vezes você olha para a planta e tem alguma coisa diferente aqui. Mas aí leva para dentro do laboratório, leva para dentro do herbário, consulta a bibliografia, e ainda assim a gente tem a felicidade de descobrir, né, novas espécies. A gente sabe que a gente deve ter muita espécie para ser descoberta ainda, muita espécie. A projeção é que a gente deve ter nem 50% das espécies descritas.
várias no mundo. Existe alguma planta que, de repente, ela acontece no Brasil, acontece na Ásia, acontece na Europa, que assim, o mundo inteiro dá essa planta, tem essa planta? Que ela ocorra naturalmente ocorra no naturalmente. mundo? Sim, É? tem várias. A mais comum, assim, fala, gente, essa aqui a gente nem vai dar bola para ela, que a gente já conhece. A gente tem muita gramínea que ocorre em todos os lugares. Aquelas as gramíneas, né? Tipo arroz. É a mesma família das comerciais, arroz, trigo, centeio, cevada. Entendi. A gente tem muita espécie que ocorre distribuída. As margaridas, né? As asteráceas também tem bastante. E a gente gosta muito daquelas que não ocorrem em todos os lugares. Tem algumas plantas que têm umas distribuições muito interessantes. Tipo bromélia, bromélia é do neotrópico, né? Bromélia é daqui. A gente só tem uma única bromélia que ocorre no continente africano. Olha que interessante. E aí deve ser da separação dos continentes. Uma ainda seguiu para o continente americano. E qual que é aquela planta que é a mais rara, assim, que vocês têm no herbário? Uau! Boa pergunta. Olha, Que é a mais rara. mais rara do nosso herbário aqui, não sei, eu acho que, eu vou te dizer, deve ser a planta, normalmente, quando a planta é descrita, é uma planta nova, ela normalmente é uma planta rara, você não tem muita coleta dela. Então, se você pensar na planta mais rara da nossa coleção hoje, a leguminosa recentemente descrita. Vai ser a mais rara porque a gente só tem ela. E no herbário vocês fazem estudos sobre melhoramento genético de plantas? Não. Herbário é voltado para a flora natural. A gente não trabalha com planta melhorada. Não, nenhum herbário trabalha, né? As plantas melhoradas aí são mais coleções de planta lá na agronomia, aí é um trabalho diferente. A gente não, nenhum herbário foca, né? O nosso foco é a flora nativa, natural. Entendi. E existe visitação no herbário? De repente, estudantes e tudo mais, de quando em quando isso acontece ou não? Acontece, a gente tem diferentes níveis. A gente tem as visitas científicas, de pesquisadores de universidades, de alunos em mestrado, doutorado, em níveis de formação, diferentes níveis de formação, isso a gente recebe bastante. É sempre agendado, né? Aí eles agendam, qual semana fica bom para eu ir e tal, e passa aí um tempo visitando a coleção. E quando a gente faz alguns eventos, a gente pode receber, porque o acervo em si não é um lugar tão interessante para conhecer. Então tem que ter um preparo de um material que seja interessante. Porque, na verdade, se você pensar o que é um herbário lá dentro, o acervo, são armários com as plantas catalogadas lá dentro. Então não fica tão atrativo, né? Então a gente prepara um material de exposição, normalmente nos herbários tem seus materiais de exposição para ter alguma coisa um pouco mais atrativa e mais didática para explicar para as pessoas. Então a gente tenta fazer alguns eventos em alguns momentos para conseguir receber pessoas de fora, como foi o evento que a gente teve anteriormente. Mês passado a gente fez um evento, né? Entendi. E aí foi tudo preparado para ficar mais didático para mostrar para as pessoas, né? Essas plantas catalogadas, elas ficam num ambiente climatizado? Como é que a conservação e por quanto tempo elas conseguem ser conservadas? A conservação dessas plantas, a gente prioriza baixa temperatura e baixa umidade dentro da coleção. Tá. Né? Então, para entrar lá dentro, não pode carregar nada, não pode levar comida, nem pensar. Né? Porque você pode levar um insetinho, alguma coisa que depois lá dentro pode se proliferar. Então, a gente tem todo o cuidado do acesso, sempre vai com o mínimo de coisa que você precisa ali, o seu caderno, o seu computador, o seu notebook. E lá dentro, a climatização, nós temos aqui, nem lembro quantos, uma dezena, acho que, desumidificadores para retirar a umidade do ar. E acho que mais uns 4 ar-condicionados ligados o tempo inteiro, para baixar a temperatura, e o próprio ar-condicionado já tira umidade. Então a história é sempre baixa umidade, baixa temperatura. Isso não permite que, se algum inseto estiver lá dentro, algum ovinho de inseto por acaso chegou lá, não vai eclodir. A planta, para entrar lá, também passa por choque térmico. Olha só. De menos 40 a mais 70 e assim por diante. Ela vai e volta umas 3 vezes, e isso virtualmente mataria qualquer coisa. E aí a planta fica estocada lá dentro. Com todos esses cuidados, ela há de eterno. Quanto tempo ela dura? A ideia é para sempre.
Né? Se você for, por exemplo, no herbário do Jardim Botânico Real de Londres, você tem coletas de Darwin. Caramba. Tem coletas dele. Então, a ideia é que um herbário bem preservado, bem cuidado, a sua Escicata vai estar aí para sempre. Que interessante. Doutora Ana Paula, a gente gostaria de agradecer a sua participação aqui no Primeiro Jornal. Parabéns pelo trabalho, né? Trazendo aqui conhecimentos para a gente, para o ouvinte do modo geral, do que acontece no herbário aqui no Instituto de Biociências. Muito obrigado, viu? Nossa, eu que agradeço a oportunidade de poder trazer um pouquinho do trabalho lá do herbário, da Unesp, daqui. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada. Bom dia.